Tigrão com a direita e Tchutchuca com a Lava Jato e com os amigos do poder. A Transparência Internacional afirma que o Brasil se torna um cemitério de provas sobre a corrupção transnacional. Doutor Massilia, o Brasil se torna um cemitério de provas pela OEA. A Transparência tinha denunciado aquilo que o ministro Toffoli estava fazendo e foi incluída no inquérito do fim do mundo. Agora, será que o ministro Toffoli vai incluir a OEA também? Daqui a pouco a União Europeia e quem sabe qualquer outra organização que critique o seu operado? Lembrar que o Elon Musk está nos inquéritos, né? Até hoje está lá, parado o inquérito e ele junto. Aliás, todo mundo que entra no inquérito nunca sai, não é? Ninguém sai. O Serrão falou até da menção ao ter sido o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, e a Cruzoé, que inaugurou esse inquérito, e Mário Sabino, seu fundador, até hoje estão nos inquéritos, sabe-se lá por quê? Há 6 anos. Uma pessoa entra no inquérito, nunca mais sai. Então, o Musk entrou, nunca mais sai. Talvez coloque a OEA. Mas veja, não é absurdo. A gente está aqui, claro, brincando, espero, mas não é absurdo, porque lembrem-se que há alguns dias atrás, a própria diplomacia brasileira já se manifestou no sentido de que a OEA não é um órgão com tanta credibilidade, etc, etc. Eles sabem que alguma coisa vai ser entregue pela OEA de ruim para o governo ou para o STF, para esse consórcio estatal existente entre executivo e judiciário. Eles sabem que alguma coisa vem, não sabem o tamanho da trolha, mas alguma vem. E aí é que tá, começam já a tentar descredibilizar a OEA. Mas o que ela diz é óbvio, o que ela diz é o que a gente vê todos os dias. O STF, ele soterrou nesse cemitério de provas a Lava Jato. Soterrou tudo o que aconteceu em relação à Lava Jato, não foram apenas as provas. Esse cemitério não é apenas de provas, é um cemitério de fatos. E isso é o pior de tudo, porque embora todos esses casos tenham sido anulados irregularmente, com base na ideia genérica de que havia ali conluio entre procuradores e juízes, o que é um absurdo se a gente comparar com hoje em dia, porque hoje em dia você não precisa nem dizer que há conluio. Hoje o juiz e o procurador são a mesma pessoa, e o investigador também, todos eles são um só. Então não precisa nem pensar se há ou não conluio. Hoje, para você ver o estado de coisas em que nós estamos e achando que está tudo certo, achando que está tudo bonito, mas a Lava Jato foi soterrada sob esse argumento genérico de que haveria conluio. E muito bem, todos foram inocentados não, mas todos os processos foram com isso anulados e as provas e os fatos soterrados. O STF se transformou num editor da nação. É isso que ocorreu a partir do momento em que ele colocou a mão na Lava Jato e passou a falar que tudo aquilo não houve. E com isso, inclusive, valores que já tinham sido entregues, pessoas que já tinham confessado os fatos, voltaram atrás, estão recebendo de volta os valores que, no fundo, eram nossos. Então, é isso que o STF faz. Em relação ao que está acontecendo agora com a direita, tudo pode, tudo está certo, toda ilegalidade vale. Em relação à Lava Jato, as minúcias foram tiradas, né, do papel pontualmente, para que elas fossem levadas adiante e, com isso, todos os processos foram anulados. Inclusive, alguns dos réus viraram até influenciadores. Estão aí da sua piscina, não é? Contando a boa vida que vem vivendo nos finais de semana. Lá no Rio. Caute, deixa eu fazer uma participação nessa questão. Por favor, deputado Amagem. É uma grande vergonha o que acontece nas decisões do STF. É uma total imoralidade, enquanto está havendo essa grande perseguição à direita, conservadora, ao presidente Bolsonaro. Parece que ninguém está vendo o que acontece do outro lado, as anulações de provas contundentes, na maior cara de pau. Eu participei da Lava Jato no Rio de Janeiro, presidi fases da operação, e eu me lembro muito bem como eram tratados os acordos de leniência. Havia até uma disputa de legitimidade entre o Ministério Público Federal e a AGU, para quem seria legitimidade. Então, o controle era mais do que duplo, e foi bem feito e aproveitava essas provas todas. E não eram apenas delações, colaborações com grande efetividade, mas provas testemunhais, documentais,
com quebra de sigilo bancário, que ainda iam para os procedimentos de acordo de leniência, e com as confissões e ainda devoluções de todas essas grandes bilionárias, milionárias quantias. Quando a gente vê que em únicas canetadas se anulam tudo, a gente fica feliz que esse organismo internacional esteja agora verificando. Será que é pela influência americana que banca com fundo a OEA? O que a gente está vendo é que a OEA não tem aquele poder contundente executório de condenações, mas o alerta mundial está sendo feito. Pois é, Caucci. aproveito para te perguntar. Opa, por favor, doutor Marcília. Não, e só rapidamente também dizer que há uma diferença aqui básica da básica em relação à Lava Jato que está acontecendo hoje, que é o fato de que aquelas pessoas todas tiveram direito a recorrer. Tudo aconteceu na primeira instância. Eles tiveram o segundo grau, eles tiveram como levar os seus casos ao STF, e aliás, foi justamente no STF que tudo começou a desmoronar. Se eles acham tão irrelevante se começa ou não na primeira instância, é engraçado isso, né? Hoje em dia a gente vê essas pessoas que estão no governo aplaudindo tudo começar na última instância, só que é justamente porque o caso deles não começou na última instância que eles estão aí no governo e não presos. Posso tecer um comentário rápido? Por favor, até o Serrão também quer falar. Por favor, deputado. Não, só dois fatos. Primeiro, vamos começar pelo primeiro, depois a gente entra no segundo. Primeiro, não há mais qualquer chance da Lava Jato retomar o seu curso. Ela praticamente foi completamente desintegrada. Segundo, nenhuma iniciativa foi tomada para substituir a Lava Jato. Isso num período de alta intervenção em todos os aspectos. Então, o STF, o Judiciário, tem intervido em todos os aspectos, mas nenhum deles é para restaurar qualquer investigação à altura da Lava Jato. Isso, para mim, essa é a maior denúncia do que está em curso aqui, né? Do que estamos sustentando e por que estão fazendo esse tipo de aniquilamento de qualquer investigação sem oferecer um substituto, sendo que ele é o órgão maior que, de fato, faz todas essas iniciativas persecutórias que estamos vendo aí em todos os aspectos da nossa vida, seja econômica, social, política. Então fica aqui aquela pergunta, né? Por quê? Por que eles não estão substituindo a Lava Jato com outra investigação, sendo que o poder de intervenção deles está nas alturas? Grande pergunta aqui a todos nós. Serrão também queria falar alguma coisa? Resumindo, o sistema de poder no Brasil é tigrão com a direita e tchutchuca com a Lava Jato e com os amigos do poder. E assim funciona a juristocracia. Perdão conveniente para os amigos e pancada, rigor seletivo contra os inimigos. Eu queria perguntar, pegar o gancho dos comentários de todos os senhores e perguntar para o deputado Ramage. O senhor foi delegado, participou da Lava Jato. Como o doutor Marcília disse, a gente está tendo uma série de ilegalidades. Os participantes da Lava Jato, os agentes da PF que diuturnamente estavam nas ruas prendendo corruptos e tentando restabelecer a justiça no Brasil, estão vendo, anos depois, todo o seu esforço em vão, porque essas pessoas estão livres, soltas. O Marcília foi elegante demais, mas quem está na cobertura com vista pão de açúcar, virando influenciador, é o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que quase tem mais condenações do que a idade do Brasil, né, que lá de Brasil foi descoberto, né, tem quase 500 anos de condenações e está lá, sendo influenciador digital, uma cobertura, que inclusive me pergunto como que foi comprada a cobertura, já que acho que tem alguma incompatibilidade com o salário de políticos, e eu lhe pergunto, deputado Ramage, como que se sente um servidor do Estado, como o senhor e os seus colegas da PF, vendo tudo isso acontecer? Qual que é a percepção, qual que é o sentimento da Polícia Federal, de um ex-delegado da Polícia Federal como o senhor, sabendo que, como o deputado Luiz Felipe disse, possivelmente nunca mais teremos uma Lava Jato por medo dos procuradores de ter o mesmo destino de Sérgio Moro ou do juiz Bretas lá no Rio de Janeiro. Como se sente um ex-delegado da Polícia Federal como o senhor em pensar que tudo aquilo que foi feito foi basicamente em vão, porque eles voltaram à cena do crime?
É muito triste ver um trabalho que é complexo, robusto, que mostrou realmente as ilegalidades, que teve o devido processo respeitado por diversas instâncias, acabar sendo anulado da forma como foi quando chegou ao STF. Quando bateu as portas do STF, é que a Lava Jato vivenciou esse problema e tudo se alterou no Brasil. Quando você vê aquelas megas operações, é toda uma estrutura logística para se fazer, mas os grupos de trabalho são sempre menores, concentrados em suas várias fases. Isso começou em Curitiba e se migrou por vários estados, dadas as competências e as atribuições. Eu fui chamado ao Rio de Janeiro, dada a minha experiência em diversas outras operações. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estava em Brasília com outros trabalhos, fiz muito de lavagem de dinheiro, de financeiro, fui chamado pela minha experiência de trabalho. Se hoje nós formos comparar com o que está fazendo com a perseguição, como se foi colocado aqui pelo próprio Marcílio, pelo próprio nosso Luiz, que colocou, as instâncias serem suprimidas, e o Serrão também, todos nós colocamos, né? O abuso de incompetência do STF, tomando conta de todas as atribuições, puxando para cima esse controle, a gente verifica que está tudo errado no devido processo, na legalidade, nos atropelos aos cerceamentos de defesa e às equipes que estão sendo colocadas pela Polícia Federal. As equipes da Lava Jato eram equipes experientes de trabalhos anteriores. Hoje você compara com esses delegados que estão sendo colocados, delegados de 2 anos de carreira. 2 anos de carreira, tem muitos delegados muito, muito bons, mas você precisa de experiência no trabalho, para não ser dominado, para não ser adotado por um ministro supremo, para se fazer o que o ministro supremo deseja, atropelando toda a legalidade. Infelizmente, está vindo a notícia que pode se chegar nesses facilitadores aos policiais federais que estão mancomunados com essas ilegalidades todas do judiciário brasileiro. Agora, por questão de justiça, a gente tem que lembrar um detalhe importante. Nessa história da Lava Jato, quem pode entrar pelo cano pode ser o único, hein? É o Sérgio Cabral Filho, porque ele cometeu a ousadia de fazer uma delação premiada contra o ministro José Dias Toffoli. Mas todo mundo deu sorte. A delação dele foi anulada, então não sobrou nem para o ministro, mas agora vem a vingança contra o Cabral. A delação dele está fora, mas o Cabralzinho vai ter problema para fechar o seu processo. Então, a Lava Jato vai pegar um. Foi eleito Sérgio Cabral Filho. Até quando o cara faz a coisa certa, acaba sendo punido pelo jeito errado. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.